Aí para a condução do processo político. A gente tem aqui agora como entrevistado Geraldo Alckmin, médico, filiado ao PSDB, tem 65 anos, foi deputado federal, já disputou a presidência da República e foi 4 vezes governador de São Paulo. Então vamos agora ouvir o governador. Boa noite, governador. Muito bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, Vicente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a Denise Rotenberg, o Leonardo Cavalcante, o Paulo Silva Pinto, e agradecer o convite e a oportunidade. Nós que agradecemos. Então, eu começo com a primeira pergunta. O que está acontecendo com o PSDB em relação à sua candidatura? A candidatura é para valer. Ontem, o senhor teve um jantar, se mostrou um pouco magoado pela falta de apoio do seu partido. O que está acontecendo? A sua candidatura é para valer, governador? Eu acho que nós temos todas as condições de fazer uma grande campanha, diferentemente das eleições anteriores, que as convenções começavam, Vicente, no dia 1º de junho. Então, neste último fim de semana, nós já teríamos feito convenção, já saberia no Brasil quem é candidato a presidente, quem não tem candidatura, a maioria das convenções faz no comecinho, as alianças, já teríamos os candidatos a governador, aos senadores, deputados federais e estaduais. A lei mudou. Então, a convenção só pode ser feita até 20 de julho. Ela inicia no dia 20 de julho, até o dia 5 de agosto, com a campanha mais curta, muito fragmentada, porque nós temos 35 partidos e mais outro tanto em fase de aprovação. Nós estamos extremamente trabalhando, estou chegando agora do Rio de Janeiro, onde acabamos de lançar lá as diretrizes da nossa política nacional de segurança. Aliás, nós fizemos em São Paulo, entre falar e fazer, tem um abismo na política. Hoje nós éramos o 5º pior estado em termos de segurança, os piores índices de criminalidade. Hoje nós somos o 1º do Brasil em redução de homicídios e em número. Só tem 2 estados com menos de 20. São Paulo, que é o primeiro, 10,6%, e hoje está em 8,02% o ano passado. Daqui estou indo para a Bahia, com o João Gualberto, lá para a Bahia, amanhã cedinho. Da Bahia estou indo para o Espírito Santo, passo o dia também no Espírito Santo, e depois eu vou voltar para São Paulo, porque senão minha mulher larga de mim. E ela é a melhor parte da família. Então, que estresse foi esse no PSD? Não tem estresse. Todo partido grande, você tem, às vezes, divergências, enfim, isso é natural. Nós somos o único partido, Denise, que fez prévia. Único. Único, não teve nenhum outro. Eu me inscrevi, aliás, fui eleito presidente do PSDB Nacional com 99% dos votos e me inscrevi na prévia, não teve concorrente, então, por isso, fomos escolhidos. E vamos fazer uma grande aliança. Nós já temos hoje, praticamente, 5 partidos. Eu não tenho divulgado porque quero que eles que divulguem. E cada um tem seu tempo, a gente não deve ser afobado nessas coisas. O candidato anterior, que acabou de sair daqui, disse que que essa eleição será uma espécie de aqueles da velha política contra as pessoas da produção que estão cansadas da velha política. Como é que o senhor coloca o PSDB nesses rótulos aí? O senhor acha que o PSDB consegue se renovar e apresentar aí, diante da nova política, se apresentar como uma opção de mudança? Olha, Denise, eu estive no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e lá eu que perguntei, o que é o novo na política? O novo é a idade? Você ter 30 anos, não ter 60? O que é o novo? Nunca ter disputado nenhuma eleição?
O que é o novo? Não ter nenhuma experiência na administração pública? Não. O novo é defender o interesse coletivo, o interesse público. O Brasil entrou em profunda decadência econômica nesses últimos 3 anos, uma recessão petista e irresponsável pelo ápice do corporativismo. Corporativismo no setor privado, corporativismo no setor público. E o interesse coletivo é órfão todo dia. Nós precisamos ter reforma política, voto distrital ou distrital misto, cláusula de desempenho para falir o modelo político brasileiro, está exaurido, esse é um fato, nós temos que reconhecer até para mudar, e eu tenho muita confiança de que, sendo eleito, quem for eleito vai ter mais de 50 milhões de votos. 50 milhões de votos. E vai poder fazer as reformas que o Brasil precisa para retomar um crescimento sustentável. É possível o Brasil crescer 4%, 5% durante 20, 30 anos? É possível, se tiver uma agenda de competitividade. Eu sou forjado no povo, com o povo, desde prefeito da minha cidade natal, com 25 anos de idade. Não sou filho da fortuna pessoal e nem da dinastia política. Sou filho do povo, né? Da origem do voto popular. Até que ponto as denúncias de corrupção envolvendo políticos do PSDB tucanos, um dos candidatos ao Aécio, foi inviabilizado politicamente, no caso da disputa presidencial, por conta das denúncias? Pode estar atrapalhando o seu desempenho. Afinal de contas, tem referências também ao senhor em relação a investigações. O senhor avalia que esse é um problema principal em relação a esse voo mais alto? Na última pesquisa Datafolha, inclusive teve até um certo recuo. Se não, quais os pontos de dificuldade, de fato, para que o senhor alcance voos mais altos? Olha, você começar uma campanha, aliás, nem começou, né? A campanha vai começar quando você souber quem é candidato e quem apoia as alianças. Então, ela vai começar praticamente no dia 20 de julho. Você começar com 7%, 8%, 10% é ótimo. Eu não disputo eleição nacional há 12 anos. Num quadro, até a semana passada, tinham 19 pré-candidatos. Então, a campanha vai começar mesmo. Aliás, é interessante, a última eleição municipal, em São Paulo, nessa época, você tinha um candidato com 32%, outra com mais de 20%, e 2 com um dígito. O João Dória com 5% e o Fernando Haddad com 8%. Ora, começou a campanha, começa a televisão, o rádio, o debate. Os 2 primeiro e segundo foram para terceiro e quarto lugar. O Haddad foi para quase 20%, o João Dória ganhou no primeiro turno com 50%. Então, eu não me impressiono muito com essa questão de pesquisa neste momento. Em relação à questão de ponto de vista ético, o PSDB não passa a mão na cabeça de ninguém. Todos nós estamos debaixo da lei, contra qualquer tipo de privilégio. Decisão de segunda instância tem que ser cumprida, porque senão você vai tornar tribunal órgão de passagem. Quem cometeu o erro paga por isso, totalmente diferente de outros partidos que fazem acampamento na beira de penitenciária e elegem imperador quem está preso. O senhor chegou em determinado momento a defender a saída do Aécio Neves do partido? Não, o Aécio já saiu da presidência do partido. Ele já saiu. Então, nós renovamos toda a direção partidária e vai prestar contas. Ele não foi nem julgado ainda e vai prestar contas, como todo cidadão. Terá o direito de defesa e prestará contas. Por favor, a gente vai fazer uma pergunta do Sindifisco, Fábio, por gentileza. Governador, mudar um pouquinho para a arrecadação. Para o senhor, qual é o maior problema do refis? A esperteza do devedor constumaz, que adere, paga a primeira parcela, fica inadimplente e aguarda um novo refis para fazer o mesmo? As duas coisas, ou o refis é um mal em si mesmo? Como é que é o seu nome? Fábio. Viu, Fábio? Refis não pode ser a regra. Óbvio, se refis for a regra, o
o devedor vai esperar o próximo e não vai pagar. O refis não pode nunca ser a regra. Agora, você pode, em situações excepcionais, fazê-lo. Nós tivemos realmente 3 anos de recessão. Não é uma coisa normal. Você pegar da Segunda Guerra Mundial para cá, dificilmente você teve um outro fato semelhante de ter 3 anos em seguida, 3 anos e meio de queda do PIB. Eu tenho um grande apreço pelo trabalho. O Mário Covas dizia, responsabilidade fiscal não é uma visão economicista, ela é social. Porque se você não tiver contas públicas equilibradas, o país não vai crescer, você vai ter uma péssima política monetária, cambial, não vai ter investimento, não tem confiança. De outro lado, também não tem hospital, não tem segurança, não tem escola. Então, eu pretendo, em até 2 anos, se possível, em 1 ano e meio, zerar o déficit primário na área federal. Fiz o ano passado, sem aumentar um imposto em São Paulo, um superávit primário de 5,3 bilhões de reais. Não é possível nós irmos para o 6º ano de déficit primário. É evidente que isso não vai dar bom resultado. Temos que urgentemente zerar o déficit, ter uma boa política fiscal e o Brasil voltar a crescer. Porque, se não crescer, não tem arrecadação. Então, é crescimento. Para crescer, precisa ter investimento. Para ter investimento, precisa ter confiança. A economia é meio como psicologia também. Se você confia que vai dar certo, reforma tributária, simplificação da questão tributária, que vai diminuir sonegação. Você tem 5 impostos, 3 impostos, IPI, ICMS e ISS, 2 contribuições, PIS, COFINS, no mundo inteiro é um IVA. Um IVA, simplificação tributária, governo digital, desburocratização, reforma da Previdência, reforma política, reforma de Estado. O Estado não deve ser empresário e não vai ficar mais fraco por causa disso. Ele tem um forte papel de planejamento estratégico, regulador, fiscalizador. Hoje sobra dinheiro no mundo, vai ter investimento no Brasil e com investimento volta a crescer. Por favor, Paulo. A Marina Silva esteve aqui hoje cedo e eu perguntei para ela sobre criacionismo. Ela respondeu, mas reclamou que sempre faz essa pergunta para ela porque é evangélica. Bom, então vou fazer para o senhor, que é católico, apostólico romano, praticante, enfim. Mas eu não quero só saber se o senhor acredita no criacionismo. Eu queria saber como as suas convicções religiosas vão pautar a relação entre... O que o senhor pensa da separação entre igreja e Estado a partir disso? Lembrando que o senhor tem ligações, alguma proximidade com a Opus Dei, que é uma prelazia muito conservadora, enfim. E além da questão conceitual, uma coisa específica eu queria saber, a questão de tirar crucifixos de órgãos públicos, o senhor acha que é uma boa ideia ou não? Enfim. Olha, não pode haver vinculação Estado-Igreja. Corretíssima a Constituição brasileira. Desvincular. Não é um presidente católico, não pode pegar dinheiro público e estimular a atividade católica. Nem o evangélico, nem o espírita. Perfeito. Acho que tem que desvincular Estado e Igreja. Agora, valores que são valores da sociedade, valores do cristianismo, de outras religiões, a fraternidade, a solidariedade, eu acho extremamente positivo. A outra, até uma observação, não tenho nada contra a Opus Dei, né? O Monsenhor Escrivá é até santo da Igreja Católica, mas há uma grande confusão. O meu tio, José Geraldo Rodrigues de Alckmin, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, juiz, desembargador, corregedor, ministro supremo, morreu com 60 e poucos anos, era da Opus Dei. E aí veio uma confusão. Eu nunca entrei na Opus Dei. Nunca... eu não falei que o senhor é da Opus Dei, eu falei que o senhor tem alguma relação com eles. Bom, isso tudo bem. Aliás, meu pai era franciscano, tinha voto de pobreza, da Ordem Terceira de São Francisco, a Ordem Primeira dos Freis, Segunda das Irmãs e Terceira dos Leigos. Meu pai era ministro da Ordem Terceira.
Minha avó dizia, tenho 2 filhos ministros. O mais importante é o de São Francisco, é o da Ordem Terceira, não é o do Supremo Tribunal Federal. Eu acho a religião uma coisa maravilhosa, e respeito a todos, né? Respeito a todos. Eu acho que é importante você ter valores que norteiam a nossa vida, a nossa existência. Agora, isso não tem nada a ver com o governo, né? Com o Estado. Mas e crucifixo em órgão público? Na Câmara, no plenário da Câmara, do Senado, Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor vê? Não vejo nenhum problema. Você colocar, eu se fui no gabinete de um senador, tinha lá de outras religiões africanas. Não vejo nenhum problema nisso. Candidato, eu queria falar sobre privatização. Na sua última corrida presidencial, o tema privatização abalou a sua candidatura. Tempos depois, o senhor reconheceu que deveria ter sido mais enfático ao tratar desse tema. Eu lhe pergunto, como que o senhor vê hoje a privatização de empresas como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Eletrobras? O senhor é a favor e por quê? Olha, primeiro uma observação. Quando a gente ganha a eleição, eu, na última eleição em São Paulo, fui reeleito pela 4ª vez, de 645 municípios, eu ganhei em 644. Tive 56% dos votos no segundo turno. A gente acha que fez tudo certo, e nem sempre fez certo. Quando perde, parece que foi tudo errado, não é isso? Eu não perdi a eleição por causa de privatização. Eu perdi porque eu disputava contra o incumbente. Eu era o desafiante. Quer dizer, o Lula era presidente da República, não era o Lula de hoje. Era o Lula de 2006. O PT não é o PT de hoje, era o PT de 2006. Mas já tinha o mensalão ali no meio do caminho, né? Mas não tinha a gravidade das coisas de hoje. E veja que a reeleição, nós copiamos o modelo norte-americano de mandato de 8 anos. Fernando Henrique, 8 anos. Lula, 8 anos. Até a Dilma, todas as dificuldades, foi reeleita. Pega os Estados Unidos, todo mundo é reeleito. Eu fui reeleito 3 vezes. Então, não é porque... O que eu contestei lá ao Lula? Não foi a privatização, foi a mentira. Mentira. Eu não ia privatizar o Banco do Brasil. Eu não vou privatizar o Banco do Brasil. Eu não ia privatizar a prospecção de petróleo da Petrobras. Eu não vou privatizar a prospecção de petróleo da Petrobras. Agora, o governo federal tem 146 empresas estatais. A TV do Lula não tem audiência. Mas tem sentido. O governo tem razão para o governo ter televisão. O trem bala, não tem trem. Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem trem, não tem ferrovia, gasta 1 bilhão por ano. Então, eu sou favorável a concessões e PPPs, trazer a iniciativa privada para poder participar. Aí você me pergunta, é bom ou é ruim? Depende. Se você tiver um bom marco regulatório e fiscalização, as agências hoje estão tomadas, capturadas pelos partidos políticos. É um absurdo. O governo tem que ser de quem ganha a eleição. Quem ganhou a eleição põe os seus melhores quadros para governar. A agência não. A agência é de Estado, tem mandato. Você não vai investir 10, 12 bilhões para ficar sujeito à política do momento. Então, marco regulatório. Se eu faço uma concessão de ferrovia mal feita, vai ficar 30 anos escravo daquele contrato. Se tiver um bom marco regulatório e agências de fiscalização e controle, eu acho um espetáculo. Então, eu pretendo privatizar o máximo que eu puder. Banco, o que nós precisamos é ter mais banco. Está muito concentrado. Por que o Brasil tem um spread 4 vezes maior que o mundo? Está concentrado. Nós temos que ter mais players, mais disputa, desregulamentar. Economia de mercado é competitividade. E outras formas de crédito. A Câmara Federal aprovou um belíssimo projeto de cadastro positivo. Importantíssimo. Pretendo fazer a Lei Geral de Garantias, estimular cooperativas de crédito, fintechs. Fundamental você ter dinheiro mais barato para poder investir. O senhor falou em uma série de reformas que o senhor deseja fazer. Falou da reforma política, mas eu queria saber especificamente da reforma da Previdência. O governo tentou aprovar um projeto, não conseguiu
a sua bancada, o PSDB, aprovou uma parte dessa proposta, concordava com uma parte da proposta, mas tinha várias críticas ao que foi apresentado. Eu quero saber como é que o senhor vai tocar essa proposta à frente, se o senhor for eleito presidente. Denise, eu sou muito verdadeiro. Quem mente na campanha vai fazer um péssimo governo. Começa mal. A gente tem que ser verdadeiro. Eu fui favorável à reforma trabalhista. O grande desafio do mundo moderno é emprego e renda. Não tem sentido você ter um modelo autárquico da década de 40. Você atualizá-lo, modernizá-lo. É perfeita a lei? Não é. Nós vamos ouvir as entidades, o mundo do trabalho, sindicatos, e aperfeiçoá-la. Por exemplo, a questão das mulheres grávidas, mas são aperfeiçoamentos. A reforma, na sua essência, ela é correta. Reforma tributária. Nós não podemos continuar nesse cipoal tributário. Eu, quando fui candidato em 2006, fui a Angra dos Reis. Aí vi lá visitar a usina nuclear de Angra dos Reis. Aí vi lá um paraíso terrestre, uma dessas mansões paradisíacas. Aí perguntei quem estava junto. Quem é o banqueiro feliz? Falou, não é banqueiro, é advogado tributarista. É o paraíso dos advogados tributaristas. Você tem esse modelo nosso que é uma loucura. Na verdade, é o paraíso dos advogados. Os advogados dos réus da Lava Jato também estão milionários, né? Mas, no caso, aí era tributarista. Isso vale para várias coisas. Reforma da Previdência. Sou favorável. Eu pergunto, é justo o trabalhador aqui do jornal, da televisão, do rádio, da agricultura, tive aqui na Agrobrasília, aqui na agricultura do Cerrado, da agricultura brasileira, da indústria, do comércio, aposentar com o máximo de 5.000 e poucos reais, em média, ele vai ter que viver até morrer, em média, R$ 1.391, e o setor público, 40, 50 mil reais, sem cálculo atuarial, é um Robin Hood às avessas, é o pobre, através dos impostos indiretos, que está pagando os altos salários do setor público. Eu já fiz a reforma em São Paulo em 2011 e fui reeleito, explicando, dizendo, olha, vai ser igual ao setor privado, um regime geral de previdência social, igualzinho, até o teto do INSS. Daí para frente é Previcom, é previdência complementar, 1 para 1, 1 para 1. Qual é a grande mudança? Não é benefício definido. Você ganha 30 mil, vai ganhar 30. Não, você vai ganhar 5. E vai ter uma complementação de aposentadoria, que não é benefício definido, é contribuição definida. O déficit vai ser 0. Hoje o déficit em São Paulo é 18,5 bilhões e crescente. Isso é no Brasil inteiro. As folhas de inativos vão ficar maiores que as folhas de ativo. Nós precisamos ter responsabilidade. Então, criei a Previcom, é o melhor sistema hoje de previdência complementar dos estados, melhor rendimento. Rondônia está aderindo, Mato Grosso do Sul está aderindo ao nosso modelo da Previcom de São Paulo, já tem mais de 1 bilhão depositado e vai ser justo. Ótimo, vai aposentar com 30, mas vai contribuir para isso. Não é benefício definido, é contribuição definida. Se a gente explicar isso, quem que vai ser contra? Não tem como ser contra. Por favor, Léo. Governador, segurança. Como é que o senhor vê o PCC, que nasce ali efetivamente, pelo menos é esse relato acadêmico, histórico que a gente tem, ter se ampliado e ter se ramificado em vários estados? O governo fracassou, o governo estadual fracassou em relação ao combate ali, quando o PCC estava começando os primeiros trabalhos, e hoje, de fato, Claro que o problema da segurança é muito mais complexo do que isso, mas dos maiores problemas hoje é o comando a partir de penitenciários, em todo o Brasil. Olha, Leonardo, né? Viu, Leonardo? Combate a crime organizado tem que ser permanente. Organização criminosa, sempre que você junta pessoas, elas se organizam. Eu estava lendo um dia desses sobre a penitenciária de Ilha Anchieta,
governo de São Paulo tinha uma penitenciária na Ilha Anchieta. Eram isolados, em Ubatuba, exatamente. Eles se organizam numa penitenciária, numa ilha, e fizeram uma rebelião, mataram os policiais e fugiram. Mas o Camanho começou e continua. Um dos líderes é o Camanho, continua mandando. O que eu estou explicando é o seguinte: organização sempre vai ter. Onde você tem pessoas juntas, você vai ter organização. O que nós fizemos? Penitenciária de segurança máxima e regime disciplinar diferenciado. Então, Fernandinho Beiramar, ministro Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça. O Brasil não tinha uma penitenciária federal. Hoje, depois de 20 anos, tem 4 funcionando e 2 que não funcionam. Tem 4. Nós temos quase 200 em São Paulo. Fizemos as primeiras penitenciárias de segurança máxima. Presidente Bernardes, Avaré e o Piranhão, em Taubaté. As 3 mais seguras do Brasil, nunca escapou um preso, regime disciplinar diferenciado. Cela individual, 1 hora de sol por dia, não tem contato com ninguém, só parlatório. O ministro Márcio Tomás Bastos falou: olha, eu não consigo, o Fernandinho Beiramar vai para um estado da rebelião, vai para outro da rebelião. Você pode ficar com ele 30 dias? Falei, pode mandar. Foi para o presidente Bernardes. Levei um pau danado na imprensa. Está importando criminoso e tal. Ficou 2 anos, sumiu. Ninguém falava. 2 anos lá. E só saiu porque a justiça tirou. Poder Judiciário, não pode ficar em São Paulo, não é de São Paulo. Tirou de lá. O que você tem que fazer com crime organizado? Não tem ninguém famoso lá que não está atrás das grades. Está preso. Agora, o governo federal tem que entrar nessa briga, porque o grande problema de segurança é Brasil inteiro. Você veja como piorou. 62 mil assassinatos no ano. É uma guerra civil. Não é um estado. O Rio de Janeiro teve 36 no Atlas da Violência. Você tem estado brasileiro com mais de 60, o dobro. Gravíssimo. Por que nessas regiões é pior? Porque são mais pobres. Quem é a vítima da droga? É um jovem do sexo masculino e de baixa escolaridade. Essa é a vítima da droga. Nós produzimos soja, milho, café, laranja, não produzimos cocaína. Como é que entra no país? Tráfico de droga, fronteiras escandalosamente abertas, tráfico de armas, contrabando, lavagem de dinheiro. Eu gostei quando o presidente Temer criou o Ministério Extraordinário da Segurança. Um ministério não vai resolver, mas tem que estar na agenda do governo federal. O governo federal tem que liderar esse trabalho. Não é fácil. Estados Unidos tem 5 mil quilômetros de fronteira seca com o México. Problemão. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca com os maiores produtores de droga do mundo. Tem que ter diplomacia. Olha, o problema é latino-americano. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 estão no Brasil e o outro tanto está nos vizinhos. América Latina. É um problema que nós temos que fazer com diplomacia, chamar os presidentes, vamos sentar, vamos resolver esse problema de tráfico de arma, tráfico de droga, contrabando. Vou criar uma agência nacional de inteligência, unindo a inteligência das Forças Armadas, da Polícia Federal, dos estados, para poder atuar. Tecnologia, o CISFRON, o CISVAN. Hoje eu lancei lá no Rio de Janeiro o nosso programa, as diretrizes da Política Nacional de Segurança. Fiz questão de fazê-lo lá no Rio de Janeiro. Depois visitei o general Braga Neto. E está nos ajudando o general João Campos, que foi o último comandante militar do leste, lá de São Paulo. O CISFRON, nós temos que antecipar enormemente o trabalho. Nós tínhamos em São Paulo, em 2001, 13 mil assassinatos por ano. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, o ano passado, 3.503. Por uma população de 45 milhões de pessoas, deu 8,02. É possível, nós vamos reduzir. Governar é escolher. Essa é uma questão até de saúde pública. Metade desses assassinatos são de 15 a 29 anos de idade. Estão perdendo uma geração. Tem que ter rastreamento, problema de armamento pesadíssimo, que entra no Brasil, droga.
acho que nós podemos fazer a diferença. Vou criar a Guarda Nacional. A Força Nacional, você está tirando polícia dos estados. Você tira de um santo para vestir outro. Você tira a polícia dos estados, coloca no outro estado que ele não conhece nada, absolutamente nada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma Guarda Nacional permanente, subordinada às Forças Armadas. Por favor, Fábio, mais uma questão. Governador, vamos voltar na reforma da Previdência? A proposta de reforma da Previdência do atual governo foi explodida porque, entre outras coisas, no bojo, demonizava os servidores públicos para tentar conquistar a adesão do restante da sociedade. Essa satanização não funcionou. Na sua proposta de reforma da Previdência, o senhor pretende dar qual tratamento ao servidor público federal? Igualzinho da iniciativa privada. Não tem nenhuma satanização. É simplesmente ser justo. Simplesmente ser justo. O Brasil tem que ter um regime geral de previdência social. Já fiz em São Paulo. Não tem nenhuma diferença entre o setor público do Estado, o juiz, o promotor, o delegado de polícia e o trabalhador da indústria. Nenhum. Vai aposentar até o teto do INSS. Acima disso é previdência complementar, como é na iniciativa privada. Já foi feito, já está implantado, já está funcionando. Tem mudança. Por que tem que ter 2 regimes de previdência? Não tem que ter 2 regimes de previdência social. Isso é o que eu acredito. Olha, eu estudei muito. Fui para a OIT estudar previdência social, fui para o Chile estudar previdência social. Essa é uma questão central, é importante. O Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro e caminha para ser um país idoso. Nós temos que ter um belíssimo sistema de previdência social. Então, eu acredito que nós vamos ter, com um bom sistema de previdência complementar, poupança interna para investir, que é tudo que o Brasil precisa, ter um sistema mais justo e garantir uma boa aposentadoria. O funcionário vai atingir o seu teto, mas ele vai fazer capitalização individual, cálculo atuarial, e não o Robin Hood e as avessas, onde o caixa único pequeno financia o grande. Isso não. Governador, só um pequeno complemento, se me permite, Vicente. É que nessa pergunta que o Fábio fez, eu gostaria de trazer um elemento para que o senhor pudesse rapidamente também se posicionar. No Serviço Público Federal hoje já existe o FUNPRESP, que é o que o senhor, talvez eu esteja forçando um pouco, mas é parecido com o que o senhor fez no governo de São Paulo. Ou seja, os servidores que entraram a partir de 2013 já se submetem ao Fundo de Previdência Complementar. Então, eu só queria trazer isso para que seja do seu conhecimento. Está corretíssimo. Veja que está tão correto que até já foi implementado. Já foi implementado. Eu não vejo... Eu acho que a reforma da Previdência... um dia desse eu tive com o pessoal aposentado, um sindicato de aposentados. Falei, por que vocês são contra os aposentados? Não, mas nós não somos contra os aposentados. Claro que são. Porque se vocês não querem uma reforma que vai melhorar o sistema, quem vai pagar o preço é quem já é aposentado. Reforma da Previdência bem explicada, onde eu vou é só palma. É só explicar, a população entende perfeitamente. Eu acredito que dá para fazer as reformas no começo do ano que vem, implementá-las, ganhar a sociedade. A sociedade tem que estar junto, é ela que empurra as coisas. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do Estado. O Estado brasileiro não cabe no PIB. Até quando nós vamos ter déficit primário? Vai quebrar o país. Você vai entrar em decadência econômica, você não vai ter investimento. Se for empurrando com a barriga, é óbvio. O jeito enxerga, já traz a valor presente. Um dia eu tive com o pessoal de grupo de investidores, falou, olha, você vai ter problema daqui uns 10 anos. Falou, não é daqui 10 anos, é o ano que vem, porque você não vai ter investimento. É óbvio. Se, de outro lado, você fizer reformas, a agenda de competitividade, o Brasil ficou caro. Por que o Brasil, da década de 30 à década de 70, foi o país que mais cresceu no mundo? 5% ao ano, 50 anos. País pobre virou um país de renda média. O Brasil melhorou muito, mas muito. Depois estagnou. Estagnou porque perdeu competitividade. Um automóvel aqui custa 2,5 vezes um carro nos Estados Unidos.
um minuto de celular custa 8 vezes mais do que nos Estados Unidos. País caro, perdeu competitividade, saiu das grandes cadeias de produção do mundo e ficou voltado para dentro. Nós temos que abrir a economia. Abrir a economia com uma agenda de competitividade. Isso que tem que fazer, que é que eu acredito. E as reformas são necessárias. Por favor, Paulo. Eu vou continuar com previdência e tributária. Previdência, como foi mencionado aqui, quer dizer, o que o senhor fez no Estado de São Paulo foi o que já tinha sido feito aqui no governo Lula, que é criar um teto para o funcionalismo, mas isso é para os entrantes, né? Quer dizer, aí tem os outros que já estão lá. Tal. Então, a dificuldade é resolver o problema de quem já está lá, implantar a idade mínima. Tal. Lembrando que a idade mínima não passou lá no governo Fernando Henrique, por causa do voto de um deputado do PSDB, o Candir, que ia votar de um jeito, votou de outro, tal, perdeu por um voto. Bom, sobre reforma tributária, a dificuldade que a gente tem, há várias ideias, várias propostas, tal, mas o problema é o seguinte, São Paulo arrecada, o ICMS que São Paulo arrecada é o maior do Brasil, e o segundo colocado, que é Minas Gerais, arrecada um pouco mais de 20% do que São Paulo arrecada. Quer dizer, qualquer modificação do ICMS esbarra nos interesses de São Paulo, que, aliás, é um imposto que o Brasil inteiro paga, porque paga pelos produtos que são feitos em São Paulo. Eu queria saber quais as suas propostas e estratégias de aprovação dessas duas reformas tão importantes, a previdenciária e a tributária. Olha, São Paulo não é obstáculo à reforma tributária. Não. Desde a época do Mário Covas, nós defendemos que o ICMS vá da origem para o destino. Nós defendemos isso, desde a época do Mário Covas. Mas sem perder a arrecadação. Não. O que tem que fazer? Não é só São Paulo que perde, outros estados também perdem. O que estava tudo preparado para ser feito? Tudo preparado. O dinheiro que vinha lá de fora, da repatriação, o que era de imposto, distribuía para todo mundo. O que era multa, ficava num fundo de compensação durante alguns anos. Você faz uma escadinha. Olha como nós não somos obstáculo. Comércio eletrônico era na origem. Enquanto não arrecadava nada, ninguém brigava. Ora, comércio eletrônico disparou, todo mundo falou, opa, essas empresas ficam em São Paulo. Então, o dinheiro está ficando em São Paulo. Nós concordamos. Olha, vamos passar da origem para o destino. Nós vamos perder 500 milhões por ano, e nós estamos de acordo, vamos fazer uma escadinha. Então, olha, a cada ano você vai mudando o percentual. Isso que tem que fazer, eu vou mais longe, não é nem mudar o ICMS, é ter um IVA, Imposto de Valor Agregado. São Paulo vai perder a arrecadação, mas o Brasil vai ganhar, você ganha eficiência econômica. A reforma tributária não pode ser de tirar para um para dar para outro. Tirar para um para dar para outro. Ela tem que fazer o Brasil receber investimento e ter eficiência econômica. Se o país for bem, vai bem para todo mundo. Eu tenho a convicção, estudei muito com o Bernard Api, há um estudo do Bernard Api, que é a simplificação tributária, você pode, em 12 anos, ter um ganho de 1% do PIB. Você ganha 1% do crescimento da economia em caráter permanente com uma simplificação tributária. Então, nós perdemos no curto prazo e somos favoráveis a fazê-la. Aliás, nem somos o que mais perde. Previdência, como é que seria a proposta do senhor e como fazer para aprová-la? Por que não aprova? Porque achar que vai aprovar PEC em ano eleitoral, não precisava nem fazer intervenção no Rio de Janeiro para justificar. Claro que não ia aprovar. É óbvio. Quando, o ano passado, o governo decidiu, ao invés de votar PEC da Previdência, votar teto de gasto, claro que ele jogou a toalha e falou, olha, a reforma da Previdência não vai sair. Ou alguém ia imaginar que, em ano eleitoral, você ia aprovar qualquer tipo de PEC. Difícil. E o Brasil é muito constitucionalizado. Gestão, não é direito nem princípios. Gestão tem que passar para a lei. Lei. O nosso tempo é o tempo da mudança, da velocidade da mudança. É tudo muito rápido. Você tem que, cada coisa, mexer na Constituição. A Constituição brasileira é pré-queda do Muro de Berlim. Se ela fosse 5 anos depois, ela seria outra. Então, ela é detalhista. Nós temos que, parte de gestão, colocar na lei. Tem muito mais flexibilidade para o país poder avançar. Governador, em São Paulo,
o tema que eu quero tratar com o senhor é a educação. Tempos atrás, o senhor foi atropelado por um grupo de alunos que tomou conta de escolas contra a decisão sua de fechar uma unidade escolar. A alegação à época foi que não havia mais necessidade de se construir escola, porque o país está ficando velho, está nascendo menos criança, e, na verdade, você precisa investir na população mais velha. Essa sua visão prevalece? Qual é a sua proposta para a educação? Olha, o que eu defendi na época, e fiz mais gradual, eu queria fazer de uma vez só, mas acabei fazendo mais gradualmente. O Estado de São Paulo tinha 5 milhões de alunos. Hoje tem 3,8 milhões de alunos. Tem um monte de lugar que falta escola, e nós estamos fazendo. A gente inaugura escola todo mês. Então, estamos fazendo. Agora, tem muito lugar que a escola que tem 18 salas de aula funciona com 5. Funciona com 4 salas de aula. É impressionante como o setor público ele desperdiça dinheiro, é inacreditável. E, ao invés da população ajudar, olha, não deixe de desperdiçar dinheiro, ainda atrapalha, porque é o corporativismo total. Total. O Brasil hoje é tomado pelo corporativismo. E quanto mais forte as corporações, maior o pedaço que ela tira. Então, eu tenho 10 escolas com 1/3 dela funcionando. O que eu devo fazer? Eu devo concentrar numa escola só, reduzo o custo de segurança, reduzo o custo de limpeza, reduzo diretoria, e esse prédio eu vou dar para o ensino infantil, porque não tem vaga em pré-escola, não tem vaga na creche. Claro, então não é escola, eu não estou fechando escola, é prédio mal utilizado, ocioso. Então, aquele prédio que está usando muito pouco, ele devia ter 1.500 alunos, tem 300 alunos, esses 300 iriam para uma outra escola do próprio Estado e eu cederia o prédio para as prefeituras fazerem ensino infantil, que, pelo plano da educação de criança de 4 e 5 anos, já deveria estar universalizado, pelo Plano Nacional de Educação, que a pré-escola não está, e de 0 a 3 a creche, que é o investimento mais importante para as mamães, para as famílias. E ensino técnico. Esse era o objetivo. O que a gente tem que fazer? Como é que se enfrenta o corporativismo? Só tem uma maneira, com os pais dos alunos. Aprendi isso. Você tem que ganhar os pais dos alunos para enfrentar o corporativismo. Esse é o caminho. Então, dei uma parada e fui fazendo gradualmente. E está correto, não teve mais nenhum problema, está normalizado. Do IDEB, escolas de 1º ao 5º ano, primeiro ciclo do ensino fundamental, São Paulo é o primeiro. Do 6º ao 9º ano, segundo ciclo do ensino fundamental, São Paulo é o primeiro. Ensino médio, São Paulo é o primeiro. O que eu pretendo fazer na área federal? A agenda da competitividade. Não é universidade, é educação básica. Se você avançar 50 pontos no PISA, na parte de avaliação da educação básica, infantil, fundamental, média e técnica. Se avançar 50 pontos, língua, leitura e interpretação de texto, matemática e ciências, você ganha 1% do PIB, permanentemente, ganho de produtividade. Meta, o Pércio Arida, o Edmar Baixa, os pais do Plano Real, Zé Roberto Mendonça de Barros, nós estamos com as melhores equipes de segurança, de economia, de agronegócio, de educação, fizeram para eu dobrar a renda do brasileiro. Nós vamos dobrar a renda do brasileiro. Quem ganha 2.000 vai ganhar 4. Quem ganha 4 vai ganhar 8. Em quanto tempo nós vamos dobrar e o que eu tenho que fazer todo ano? Quanto eu tenho que crescer no PISA todo ano? Educação básica brasileira. Quanto que eu tenho que abrir a economia todo ano? Quanto que eu tenho que fazer as reformas? Nós vamos conseguir avançar. E as universidades? E também, rapidamente, o senhor é médico, portanto, o senhor deve ter uma proposta, imagino, bem alentada para a área de saúde. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais. É meu dever, até, Denise, até pelo fato de ser médico, melhorar a questão da saúde. Nós temos o melhor sistema do mundo. Há 15 dias atrás, um mês atrás, tive
numa mesma família, 2 casos. Um senhor da minha idade, até 2 anos mais novo do que eu, teve uma insuficiência hepática gravíssima. Uma insuficiência hepática, foi até a coma. Ia morrer, ele estava no 8º da fila de transplante de fígado, como entrou em encefalopatia e depois insuficiência hepática, foi para o 2º, o que estava em 1º acabou falecendo, caso muito grave, ele passou a ser 1º, uma semana depois, um acidente em São José do Rio Preto, um jovem morreu, veio o fígado, a família doou, ele fez o transplante, não pagou 1 centavo. Está perfeito, perfeito, renasceu de novo. Não, estou dando um exemplo. No mesma semana, uma família que eu conheço na minha cidade natal, o rapaz mexe com cavalo, no Brasil ele iria morrer de fome, então ele foi para o Texas. Aliás, 3 irmãos, e trabalham com cavalo de rédea. Foi mexer com feno, tocar fogo no feno, acho que tinha congelado, não sei o que, explodiu. Queimou as pernas e a mão. No país mais rico do mundo, tiveram que fazer vaquinha para ele poder ser atendido um queimado. Nós temos um grande sistema. Eu fui o relator da Lei Orgânica de Saúde. Vai da vacina até o transplante de coração. Agora, o que acontece? Se ninguém paga, se é gratuito, gratuidade, universalidade, equidade, quem paga é o governo. Qual governo? Municipal, estadual e federal. O que fez o governo federal? Devagarinho ele está indo embora do financiamento. Ele simplesmente está caindo fora. Aí os estados e municípios não aguentam. O que eu vou fazer? Governar é escolher. Eu vou melhorar a gestão na saúde. Dá para melhorar muito. Vou colocar mais recurso e vou fazer a iniciativa privada pagar. Por quê? Quando você atende no ICESP, que é o melhor instituto de câncer da América Latina, que é público e tudo de graça, 20% tem seguro-saúde. O camarada paga o seguro-saúde, o governo atende de graça e a seguradora ganha. Não, ela vai pagar. Então, nós vamos melhorar o financiamento da saúde, permitindo a quem presta o serviço, prefeitura e governo estadual, e pode ser federal também, o governo federal tem pouco serviço, mas tem, poder cobrar das seguradoras. Com isso, vai melhorar o financiamento. Nós temos que nos preparar. Dos 5.570 municípios, 10%, o câncer já é a primeira causa de morte e mortalidade. 10%. Nós temos que ter uma rede no Brasil, uma rede gratuita de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Eu fiz isso em São Paulo. São 78 hospitais do governo e filantrópicos na chamada rede Hebe Camargo. Então, nós temos que nos antecipar para poder melhorar a saúde. Governador, a gente já está chegando ao fim. Vai ter uma pergunta aqui do Cláudio, mas antes eu queria ver com o senhor qual o impacto do Paulo Preto na sua campanha. Nenhum. Aliás, teve uma entrevista dele na revista Época que ele disse que nunca me cumprimentou na vida. Uhum. Nenhum. Então, se ele fizer uma delação, não há risco de... Zero. Então, beleza. Por favor, Cláudio. Governador, nós somos o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E o senhor falou na reforma do Estado. Bom, a Lava Jato é, sem dúvida, a maior operação de combate à sonegação e corrupção do nosso país. E a Receita Federal está inserido nela. Está inserido junto com a magistratura, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Receita Federal. A Receita Federal, somente no ano passado, fruto da nossa atuação, recuperou 17 bilhões de reais e ainda continua o trabalho junto com os outros órgãos. Mas, curiosamente, é o único que não tem uma lei orgânica. É o único que não tem dado aos auditores fiscais garantias e prerrogativas para o exercício do cargo. Isso é fundamental para que as autoridades de Estado possam continuar o seu trabalho. Quando o senhor fala de reforma de Estado, eu gostaria de saber qual é, então, o papel que o senhor, caso seja eleito, qual é o papel dessas entidades, desses órgãos de controle, e aí eu falo especificamente de Polícia Federal e Receita Federal, porque estão no governo federal, qual é o papel desses órgãos
nessa reforma do Estado que o senhor está pregando? É de desaparelhamento, é de retrocesso ou é de fortalecimento? E aí, se é de fortalecer, o que o senhor acha de uma lei orgânica para as administrações tributárias nacionais e, no caso, a Receita Federal? Olha, primeiro, duas observações. Uma, eu não sou dos que satanizam o servidor público, pelo contrário, até pelos fatos de ter sido prefeito, governador do Estado há tanto tempo, tenho grande admiração pelo serviço público. Nós temos serviços top. Você citou saúde. Se você quiser um serviço top do mundo, é o INCOR de São Paulo. Tem uma emergência igual aquela. O ICESP é tudo público. Serviço de fiscalização de Receita Estadual, Receita Federal, Polícia Federal, são órgãos de Estado essenciais. Eu sou filho de funcionário público. Meu pai trabalhou 40 anos na Secretaria da Agricultura como veterinário. Eu nasci numa fazenda do governo. Meu pai era funcionário público, morava lá na estação de piscicultura, especializou em peixe. A Receita é fundamental, fortalecida, carreira, estímulo, fundamental. O Estado tem papel importante. Eu não sou do liberalismo total, delenda Estado. Imagine, isso é a incivilização. O grande come o pequeno, o forte bate no fraco. Imagine, isso é uma regressão. Agora, o Estado não pode ser inchado, não pode ser problema numa sociedade moderna. Ele deve ser estimulador, emulador da atividade empreendedora. E, se nós tivermos um bom sistema de controle, de fiscalização e de rearrecadação, você vai poder até reduzir a carga tributária. Porque hoje quem paga, paga muito, mas muita gente não paga. Só São Paulo tem mais de 200 bilhões de dívida ativa. E a falta da reforma tributária faz também com que vá tudo para a justiça. Judicializa tudo, leva 500 anos. Aliás, eu vou trabalhar para diminuir judicialização. Nós não podemos ter 100 milhões de processos no Brasil. Aí a justiça ela demora. Então, eu tenho um grande apreço pelo serviço público, precisamos definir bem o papel do Estado, valorizar bons serviços públicos e, de outro lado, poder avançar. Se nós tivermos uma boa reforma tributária, um bom corpo técnico, olha, contrabando, nós sabemos por onde entra o contrabando. Está lá no Rio Paraná. Quer dizer, não é possível, nós temos que ter uma ação firme nessas questões que são de caráter nacional. Bom, suas considerações finais, você tem 2 minutos. Olha, agradecer a Denise Rotenberg, agradecer ao Vicente Nunes, agradecer ao Leonardo Cavalcante, ao Paulo Silva Pinto, dizer ao Leonardo e ao Vicente, que é dos carecas que elas gostam mais, né? Agradecer aqui, agradecer o convite e dizer o seguinte, olha, eu gosto da sabatina, porque a campanha eleitoral ela tem um lado educativo, pedagógico. Nós estamos no fundo do poço da política. O modelo nosso está de ponta cabeça. E há um princípio em medicina, Denise, que a maioria aqui é muito jovem, então não pegou o latim. Eu ainda peguei latim na escola, Anastasia. Sublata causa, toritur effector. Suprima na causa, que o efeito cessa. Nós precisamos ter mais profundidade no debate político. Mais profundidade. Para isso tem campanha eleitoral. Qual a causa? Para não ficar agindo só nos efeitos. Se agir nas causas. E não há país no mundo que tenha a dimensão continental do Brasil, 5º maior do mundo, subsolo, petróleo, gás, minério. Estou vindo agora do Rio de Janeiro, o pré-sal, ele cresce 20% ao ano, gás natural, 40% ao ano, petróleo. A agricultura, nós vamos passar os Estados Unidos em produção de soja esse ano. Agricultura mais competitiva do mundo, indústria, vai de sapato a avião, povo trabalhador. Agora, no mundo globalizado, né, você tem que saber jogar o jogo do século XXI.
Nós não podemos ficar competindo em 3% da economia. Tem 97% aí fora que nós temos que trabalhar. Então, quero agradecer aqui a oportunidade e o convite do Correio Brasiliense. Em nome do Correio e do Sindifisco, também nós agradecemos aí a sua presença. Muito obrigado. E as portas do jornal estão abertas aí para o senhor. Volte sempre. Muito obrigado. O Sindifisco vai entregar para o senhor um livro com propostas aí na área tributária. Desculpa.